Senhora deputada, senhores deputados, vamos dar início à reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a presença hoje de Sua Excelência, o Secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, e também da Secretária Adjunta da mesma pasta, a senhora Michele Roncalho. Registramos também a presença do senhor Luiz Seoster, que é o diretor do Orçamento da Secretaria de Estado da Fazenda, bem como das assessoras do secretário, a Michele de Oliveira, Nunes de Oliveira, e também a Sara Goulart, que trabalha na assessoria de comunicação da Secretaria. Quero também registrar que está presente e que vai fazer uso da palavra a senhora Ana Maria Groff Jensen, que é a diretora executiva, dos consórcios intermunicipais de saúde. A dinâmica da nossa reunião será da seguinte forma: nós teremos no máximo 40 minutos de reunião. Então, a senhora Ana terá no máximo até 10 minutos, fará uma apresentação de 5 minutos, depois poderá usar mais 5 minutos para uma fala. Em seguida, nós vamos passar a palavra aos deputados e depois o secretário Paulo Eli vai fazer uso da palavra. E se houver ainda mais alguns comentários dos senhores deputados, não tenho dúvida que eu também vou abrir a palavra. Então, senhora deputada, senhores, senhoras e senhores membros da Comissão de Saúde do Colegiado de Consórcio Público da FECAM, mais algum está linkado? Por exemplo, o Cleones de Blumenau está linkado. A Jaqueline Zateca de Itajaí está. O Paulo Roberto Tichume, de Rio do Sul. Lindomar Bauman, de Tubarão, está. Fabiane Gatera, de Maravilha, está, da Merrius. Angelita Betoni está presente também, São Miguel do Oeste. Sara Eunice Provence, de Concórdia. Ok, quase todos. Somente 2 ausências, mas que bom. Senhora Ana Maria Groff Jensen, a senhora com a palavra. Já quer de pronto que coloque a apresentação da senhora? Ou quer fazer quer fazer o cumprimento inicial? Pois não. Por até 10 minutos a partir desse instante. Pois não. Boa tarde a todos. Quero agradecer em nome do deputado Marcos. A senhora me permite, dona Ana, me permite, eu cometi uma falha, né? Não disse o objeto, o porquê dessa reunião. Vamos lá, eu quero fazer em 1 minuto, 2 minutos, um pequeno histórico. A pauta de hoje é a pauta única. Nós vamos fazer a discussão sobre a emenda 815, inserida na Lei Orçamentária Anual de 2020, que é a Lei 17.875 de 2019, no valor de R$20 milhões para apoio financeiro aos consórcios intermunicipais de saúde, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de média e alta complexidade. Participação do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e os diretores executivos dos consórcios intermunicipais de saúde. Pois bem, essa é a pauta do dia de hoje. Mas os consórcios intermunicipais de saúde entraram no radar, vamos dizer assim, um linguajar bem simples, no radar da Comissão de Finanças, quando ainda exercia o mandato de deputado estadual, o eminente deputado estadual, e também que foi deputado federal e prefeito de Lages, Fernando Coruja. Quando ele, há 5 anos atrás, nos trouxe uma reivindicação dos consórcios intermunicipais para que pudéssemos aprovar uma emenda, e naquela época foi no valor de R$5 milhões, para suprir as necessidades dos consórcios intermunicipais de saúde, porque o Estado não estava pagando os exames de média e alta complexidade em Santa Catarina. De lá para cá, todos os anos nós inserimos essa emenda, como agora, num primeiro momento, foi uma emenda do deputado Fernando Coruja, depois passou a ser uma emenda da
dos senhores, da deputada, dos senhores deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, e o ano passado nós transformamos em emenda dos 40 deputados que compõem esta Casa. Então, secretário Paulo Eli, a emenda que foi aprovada, a de número 815, que consta na Lei Orçamentária Anual de 2020, ela foi de iniciativa dos 40 deputados desta Casa, aprovada por unanimidade que foi. Então, hoje, realmente, essa emenda é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, não mais dos membros da Comissão de Finanças e Tributação. Então, quis fazer esse esclarecimento, a fim de que realmente nós possamos discutir essa situação, deixar bem clara como nós podemos fazer ainda este ano e para os anos seguintes. Então, com a palavra, a senhora Ana Maria Jensen, por gentileza, por até 10 minutos. Ok, obrigado, deputado Marcos, e retornando, quero agradecer em seu nome a toda a Assembleia Legislativa, os 40 membros, que aprovaram esta emenda que vamos discutir hoje. Então, nós temos um histórico dos consórcios de saúde que a gente quer apresentar principalmente ao secretário Paulo Eli, cumprimentando já neste momento, e a sua equipe, para que a gente possa estar mostrando o papel que os consórcios intermunicipais de saúde fazem no estado de Santa Catarina. Quero agradecer a todos os meus colegas de consórcio aqui presentes, que vêm contribuir e fazer este trabalho que nós fazemos no estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado, por ter economizado meu tempo, que eu ia fazer essa introdução. Então, já que o senhor fez, eu ganhei alguns minutinhos para falar um pouco mais sobre o que efetivamente os consórcios de saúde fazem em Santa Catarina. Se pudessem colocar a apresentação, então. Ela já está presente, ela está aqui num cantinho, mas eu não consigo ampliá-la. Todo mundo está vendo essa apresentação? Ela está compartilhada? Sim. Sim, está no ar. Ok. Nós estamos passando ao vivo para Santa Catarina. Não é só restrito às pessoas que estão linkadas. Perfeito? Perfeito. Isso é muito bom, até para que a gente possa, inclusive, estar divulgando de uma forma geral o trabalho dos consórcios. Então, eu coordeno, tenho o prazer de coordenar a Comissão de Saúde do Colegiado de Consórcios Públicos de Santa Catarina, da FECAM, que é coordenado pelo Cleones Hostis, que é do Consórcio Intermunicipal de Blumenau. Fazemos parte da Rede Nacional de Consórcios Públicos também, que a gente está aqui trabalhando. Onde que eu passo? Ou é aí que passa? Então, o Consórcio Público de Saúde é um instrumento de apoio à gestão municipal, parceiro dos demais entes federativos, que desenvolve programas de interesse comum por meio de ação coletiva, com vista à consolidação do processo de regionalização. E agora, nesse momento de pandemia, o que a gente mais tem percebido, a importância que é o processo de regionalização. Próximo. Então, os consórcios surgem já na década de 90 como agentes que viabilizam novos papéis para a gestão municipal, potencializam a força política e a capacidade técnica na região, por meio da gestão conjunta, o que possibilita a tomada de decisões entre pares no âmbito de construção de políticas públicas de saúde, que é o que a gente vem fazendo há muitos anos, como vou mostrar no próximo slide. As ações que mais se faz nos consórcios. Atenção especializada ambulatorial e, ultimamente, também hospitalar, porta de entrada de urgência e emergência, componente pré-hospitalar, transporte sanitário, cirurgias eletivas, linhas de cuidado, medicamentos e insumos, captação de investimentos regionais. Este é o papel fundamental dos consórcios de saúde. Sim, pronto. E este é o nosso mapa. Então, para quem não conhece ainda o mapa de Santa Catarina, nós temos nessa área branca, na região do Planalto, que são apenas os 5 municípios que não fazem parte de nenhum consórcio de saúde.
Então, dos 95 municípios de Santa Catarina, 5 não fazem parte. Nós temos 22 na Grande Florianópolis, que também tem um consórcio, mas ele ainda não está operando, e nós temos 15 na região de Araranguá, na AMESC, que é um consórcio que não é público, é uma associação privada. Então, por isso que a gente, quando coloca os dados de uma população de 80% coberta pelos consórcios, nós estamos falando dos 13 consórcios públicos ativos em Santa Catarina, e que corresponde a 86% dos municípios. E aqui nós temos, inclusive, o ano de fundação. Então, por que a gente teve a importância de colocar o ano? Porque desde 96, a MOSC, que é em Chapecó, que foi o primeiro consórcio, e na sequência todos os demais foram se estabelecendo. Então, os consórcios de saúde em Santa Catarina vêm se fortalecendo e executando suas ações desde 1996, sendo que a lei dos consórcios nacional, ela é de 2005. Então, desde antes, nós já existimos. E o último foi de Florianópolis. Aqui nós temos uma apresentação do que foi produzido em 2019. Então, essa é a produção realizada, né, pelos consórcios, pelos 13 consórcios, né, que contemplam esta população e este quantitativo de municípios aqui apresentado. Foram realizados 1.331.663 procedimentos de média e alta complexidade, sendo pago o valor SUS de 28 milhões e o complemento 49 milhões, totalizando 77 milhões. Isso, qual é a grande importância de a gente mostrar esse valor? Porque este 77 milhões, ele é coberto única e exclusivamente com valores dos fundos municipais. Nenhum recurso é repassado a nível federal e estadual. Nós temos o financiamento dos consórcios com recursos municipais, com exceção do consórcio da AMAVE, né, que tem uma parceria que é repassado um valor de 500 mil ano. Então, nós temos 99, alguma coisa de recurso municipal. Assim. E aqui nós temos uma evolução do per capita. Conforme as demandas dos municípios vêm crescendo, e principalmente, eu vou mostrar no próximo, dos municípios pequenos, a demanda aumenta para que a gente tenha um per capita. Então, esse é o município da MOSC, que é o maior consórcio, com 53 municípios, e com os menores municípios, ele, no ano de 2019, investiu 39,37 per capita. Então, a gente percebe que, evolutivamente, todos os anos tem aumentado o per capita, porém, sempre com recursos municipais. Para fazer o quê? Procedimentos de média e alta complexidade. Senhora Ana, a senhora tem ainda 3 minutos, dos 10 minutos concedidos. Okay. Vou passando. Então, o próximo, bem rápido. Aqui aparece 2019, ele voltou. Vamos em frente. Próximo. Então, o maior per capita, o próximo. Vamos para o próximo já. Aqui, que é o que é mais importante, a gente quer mostrar. Os municípios que mais investem per capitamente, todos têm menos ou igual a 5 mil habitantes, né? E o município que mais investiu em 2019 é o menor município de Santa Catarina, Santiago do Sul. Investiu per capitamente 287, quando a média é 13,20 reais. Então, nós temos a percepção de como os municípios pequenos, e a grande maioria do Oeste, são os que mais investem nos consórcios de saúde. Próximo. Os que menos investem são os municípios de maior porte e, principalmente, o que menos investiu foi Balneário Camboriú, e são os em vermelho são os que são sede de consórcio, onde eles têm serviço instalado, e por isso a grande maioria investe pouco, porque tem recurso já próprio. Próximo.
E aqui está a nossa emenda, que eu ia falar, mas o nosso deputado já falou. A próxima. O que nós estaríamos propondo? Seria esses 20 milhões que, como eles poderiam ser distribuídos entre os 13 consórcios ativos, que não fosse per capita, a gente botou aqui per capita porque o per capita é injusto, mas que ele fosse um percentual sobre a produção que foi realizada em 2019. Então, nossa solicitação é que, efetivamente, essa emenda, esse orçamento virasse recurso, porque nos anos anteriores eles não viraram recurso, eles apenas constaram do orçamento, e o que nós queremos hoje é que, efetivamente, nessa época de pandemia, nesse período, que os recursos viessem para os municípios, porque o recurso ele não vem para o consórcio, ele é apenas gerenciado pelo consórcio. O recurso é dos municípios, então nós estaríamos favorecendo e propiciando aos 86% dos municípios de Santa Catarina e 80% da população de Santa Catarina recursos para resolver seus problemas de média e alta complexidade, que também se fazem presentes nesse momento de pandemia. Próximo. Então, aqui só para a gente concluir, qual é o papel dos consórcios e deixando nossos contatos para que a gente possa continuar esse primeiro contato, essa primeira atendimento que a gente teve agora da Câmara, da Assembleia, para que a gente possa efetivamente transformar nosso orçamento em execução. Muito obrigado à senhora Ana. Comunico de que... à disposição. Muito obrigado. Comunico que todos os diretores ou assessorias dos consórcios estão todos eles linkados. E temos mais pessoas também linkadas, como prefeitos municipais estão linkados também. Também vejo a presença do deputado Fernando Krelling. Seja bem-vindo também, deputado Fernando. Deputado Sargento Lima também está presente. Seja bem-vindo, deputado. Deputado José Milton Schaefer está presente? Deputado Bruno Souza está presente? Pois bem. Senhores deputados, inscrevam-se para falar. Os deputados vão fazer as suas manifestações, depois eu vou passar a palavra ao secretário Paulo Eli. Quem pediu a palavra? O deputado Milton Alves. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar a deputada Luciane, colegas deputados presentes. Cumprimentar também o secretário Paulo Eli, a secretária adjunta Michele, em nome da dona Ana Maria e do Paulo Roberto Tchume, que é aqui de Rio do Sul, cumprimentar todos os coordenadores dos consórcios municipais e dizer que esse é um momento importante e vivemos... A saúde sempre é um peso muito grande para os prefeitos, né? E principalmente os municípios pequenos, que somos a maioria de Santa Catarina, municípios pequenos. E os consórcios têm ajudado muito na resolutividade, principalmente na diminuição das filas pelos exames, pelas cirurgias eletivas, da média e alta complexidade, que não estão presentes nos municípios menores. Então, a importância dos consórcios ela é fabulosa com um modelo de Estado como o nosso. E desde que a gente debatia, né, lá na Comissão de Finanças a importância dessa emenda, e todos os deputados aprovaram a emenda, e nós vemos esse momento, secretário Paulo Eli, como talvez o melhor momento para a resposta do Estado, né, onde todo e qualquer recurso investido no cidadão, lá na ponta, lá onde ele vive, é o melhor recurso que existe, e principalmente no momento de pandemia. Então, acredito que Vossa Excelência vai dar essa boa notícia da liberação, né, para todos os componentes dos consórcios municipais, e nós, deputados estaduais, estamos aqui com essa missão de contribuir, né, e ajudar com a sensibilidade que cada um de nós temos por viver nas regiões e saber da importância desse recurso para os consórcios
municipais, né, intermunicipais, e principalmente os municípios pequenos que têm um peso maior. Então, parabéns, presidente Marcos Vieira, pela iniciativa, todos os nossos membros da Comissão de Finanças, e agradecer ao secretário Paulo Eli, né, e a secretária adjunta Michele, sempre por essa disposição de estar prestando conta, de estar participando, e não existe maneira melhor, secretário Paulo Eli, de a gente acertar quando a gente ouve, quando a gente participa. Então, agradecer a todos por esse momento. Muito obrigado. Presidente. Deputada Luciane Carminati. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar a Michele e o secretário Paulo Eli, cumprimentar a Ana Maria em nome de todos os hospitais que estão aqui conosco, todas as lideranças, cumprimentar meus colegas deputados. Bem, normalmente quando o secretário Paulo Eli vem para esta Assembleia, para a Comissão de de Fiscalização do Covid ou a Finanças, normalmente, né, Milton, é para dar notícia boa, senão ele não vem. Então, eu imagino que a notícia seja boa. Eu estou brincando porque o Paulo Eli tem sido um grande parceiro nosso, né, nas tratativas com relação aos recursos. E quero fazer justiça aqui publicamente, falar em teu nome, Paulo, e também da Michele. Mas quero aqui fazer duas perguntas que me inquietam muito, porque a gente está tratando aqui de hospitais. Na semana que passou, quando eu fui relatora na Comissão de Finanças da emenda dos 20 milhões ao PPA, obviamente que em nenhum momento a gente titubeia, né? Porque nós sabemos que uma vez as pessoas iam para o hospital, eram atendidas por um clínico geral e iam para casa. Agora, as pessoas descobriram o seu direito universal à saúde e querem todo tipo de especialista, de exames e de acompanhamentos. E isso, obviamente, que coloca uma condição de sobrecarga, né? Mas é um direito que se conseguiu e é muito positivo, independente da renda das pessoas. A minha pergunta está faltando medicamentos nos hospitais filantrópicos? Eu falo disso porque nós acompanhamos a situação do Covid e falta nacionalmente. E a segunda pergunta é com relação ao rendimento que esses hospitais têm, né, no que se refere às cirurgias eletivas, porque houve um certo tempo de impedimento, né, para a guarda também de outros atendimentos, e a gente sabe que os hospitais também foram prejudicados nesse sentido. Então, eu tenho esses dois questionamentos: medicamentos e cirurgias eletivas, demais procedimentos, tendo em vista o Covid. São apenas essas as questões, mas eu acho que a Ana pode levar aos hospitais que a maioria dos deputados, eu falo aqui em especial a Comissão de Finanças, nós sempre somos favoráveis aos pleitos, sobretudo dos hospitais filantrópicos, da saúde como um todo. É isso, obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane Carminati. Inscrito mais algum deputado? Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o secretário Paulo Eli, as autoridades, cumprimento a Beatriz, que é diretora executiva do CIS. Quem manda um abraço também é a presidente Consórcio Intermunicipal de Municípios da Saúde da AMURES, que é a prefeita Milena Lopes, presidente. E que é importante demais, eu parabenizo a Vossa Excelência, que já está ao longo dessa jornada trabalhando para que, de fato e de direito, venham esses recursos. São 20 milhões que vai agregar muito valor, no qual nós sabemos a importância do consórcio intermunicipal de saúde, diante de várias facetas que atua e que está bem próximo da comunidade. Então, parabéns, seria só essa contribuição mesmo, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Mais algum deputado inscrito? Deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, bom dia, presidente. Bem-vindo a todos aí na nossa casa. A minha pergunta, ela segue bem ali a linha da deputada Carminati, tá? Da segunda pergunta dela, mas se existe um planejamento estratégico, tendo em vista que foram paradas as cirurgias eletivas, né? Elas foram suspensas por um tempo, e se existe um planejamento estratégico de colocar em dia essa fila que ela já vinha se arrastando já
anterior, independente de Covid ou não, ela já era extremamente lenta, no meu entendimento, né? Para quem aguarda uma cirurgia, sempre a pressa é muito grande, mas depois do advento aí da pandemia, né? Ela houve essa paralisação. Então, eu acredito que deve haver um estudo em cima disso aí, um planejamento bem estratégico mesmo, assim, para a retomada, e não só a retomada, mas colocar realmente em dia mesmo ali, né? Para poder se alcançar o objetivo ali do cronograma, se existe um cronograma, se existe um planejamento estratégico, se está sendo estudado isso, e se tiver, quem que está fazendo isso, né? Para a gente poder consultar essas pessoas aí. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Mais algum deputado, por gentileza? Não havendo mais deputados para se manifestar, antes de passar a palavra ao secretário Paulo Eli, secretário, o objetivo maior desta reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação é nós discutirmos efetivamente essa emenda de número 815 que está no orçamento, que é de 20 bilhões de reais, emenda essa hoje fruto do apoio dos 40 deputados que compõem esta Casa Legislativa. Nós deputados que percorremos Santa Catarina como um todo, nós observamos dificuldades que os consórcios intermunicipais têm de custear suas próprias despesas, porque é competência dos municípios tratar a população na baixa complexidade, mas é a competência do Estado e da União na média e alta complexidade. Acontece que, na maioria das vezes, nem o Estado e nem a União comparecem fazendo o pagamento dos exames de média e alta complexidade. Mas, lá na ponta da linha, quando um cidadão ele está insatisfeito, e, aliás, hoje ele não sabe discernir o que é a competência do município, o que é a competência da União, o que é a competência do Estado, não sabe, infelizmente não sabe, mas o cidadão, quando está insatisfeito, o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo é o do prefeito, é o do vice-prefeito, são dos vereadores, são das lideranças locais, né? O governador mora longe e o presidente da República mora muito mais longe ainda, né? E é verdade, o que eu vou dizer não é crítica, mas na maioria das vezes não conhece a realidade de cada um dos municípios, de cada uma dessas regiões. E são as autoridades locais que conhecem, as autoridades regionais que conhecem a realidade, e sabem. E a formação desses consórcios, no meu entendimento, né, que vem acontecendo ao longo desses anos, foi a melhor coisa que possa ter acontecido para a saúde dos municípios regional. É como se fosse um associativismo, como se fosse um cooperativismo, ou seja, fazem de forma coordenada entre si, custando mais barato, fazendo com que as coisas andam mais rapidamente e atendendo a população. Então, o pleito que os deputados da Comissão de Finanças e Tributação e os deputados que compõem esta casa fazem, secretário Paulo Eli, é que Vossa Excelência estude realmente a possibilidade de liquidar essa emenda de 20 bilhões para ser distribuído, não aos consórcios, como disse a senhora Ana, mas aos municípios. E ali nós observamos que Santiago do Sul, um pequeno município, pequeníssimo município, com não mais do que 1.200 habitantes, lá do oeste da Catarina, pertinho da cidade de Quilombo, né, entre Quilombo e São Domingos, né, é o que mais gasta per capita em saúde na sua população, né, e são os pequenos municípios. E nós temos, senhor secretário, em Santa Catarina, cerca de 182 municípios com menos de 10 mil habitantes em Santa Catarina. Então, portanto, são municípios que realmente carecem, né, de uma infraestrutura de recursos para poder sustentar a saúde dos seus cidadãos. Então, é o apelo que faço em nome dos demais 39 deputados que fazem parte desta casa especial, da senhora deputada, senhores deputados, membros da Comissão de Finanças. Então, é o apelo que fizemos, pagamento desses 20 bilhões. E aí, depois conversarmos para ver como vamos tratar dessa questão para o ano que vem. Então, com a palavra, o secretário Paulo Eli. Boa tarde, senhores e senhoras. Senhor deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Senhores deputados, senhora deputada, os senhores representantes dos consórcios, para solucionar esse problema, nós temos que agendar uma reunião técnica para nós discutirmos a forma do pagamento.
Ou nós pagamos para os municípios transferem para o consórcio, ou pagamos diretamente aos consórcios. Então, eu sugiro, a primeira coisa nossa aqui é a realização de uma reunião técnica com os representantes dos consórcios, para viabilizar tecnicamente como nós vamos fazer a transferência desses recursos para que chegue ao cidadão. Nós temos que, na realidade, viabilizar uma solução permanente de transferência de recursos e uma solução de continuidade. Nós temos um problema esse ano, que é a lei eleitoral, que ela veda a transferência de recursos em projetos que não são de solução de continuidade. Se nós já tivéssemos uma ação no orçamento de continuidade da transferência de recursos, a lei eleitoral não estaria fazendo a vedação, mas nós temos que estudar a forma de fazer. De todo modo, o governador Moisés, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Fazenda, nós temos o compromisso de fazer a transferência desses 20 milhões, que é relativa à emenda orçamentária, para os consórcios, para que esse recurso chegue à prestação de serviço. A forma de fazer, nós temos que discutir numa reunião técnica. De todo modo, esses recursos já estão no Caixa do Tesouro, nós só temos que ver como que nós vamos fazer essa transferência esse ano ainda. Com relação a... Secretário Paulo Eli, me permite? Vossa Excelência, a sua fala é muito importante. Repita, por favor, quanto a emenda específica que os consórcios intermunicipais querem ouvir de Vossa Excelência. Quanto ao pagamento. Bom, nós estamos trabalhando as emendas impositivas parlamentares e agora nós temos a emenda 815 para resolver. Então, os recursos já estão disponíveis no Tesouro. Dessa emenda de 20 milhões? Dessa emenda de 20 milhões já está disponível no Tesouro. A receita do Estado melhorou nesse último mês. E nós temos a assistência federal, a ajuda federal para recuperar a capacidade financeira do Estado para cumprir os seus compromissos. E dinheiro para a saúde não está faltando. O que nós temos hoje em saúde? Nós temos falta de fornecedores que tenham produtos para vender. Mas o compromisso do governador Moisés é o pagamento dessa emenda esse ano. Nós temos que ver a questão eleitoral, da lei eleitoral, e a questão da forma de pagamento. Ou seja, vamos lá para deixar bem claro. Havendo condições legais, Vossa Excelência reafirma de que o governador Carlos Moisés da Silva vai pagar os 20 milhões. Sim, vai pagar os 20 milhões e eu proponho aqui que nós façamos uma construção em conjunto de uma solução de continuidade para que isso já fique no orçamento de todos os anos e que se transforme numa rotina de transferência de recursos. Eu só gostaria de lembrar, deputado, que nós já passamos 100 milhões de reais esse ano de emendas parlamentares para a área da saúde e a maioria dessas emendas são de alta e média complexidade. Se nós olharmos os objetos de todas as emendas parlamentares que nós já pagamos nesse exercício, relativo a 2019 e relativo a 2020, com o pagamento feito na última sexta-feira, nós pagamos 100 milhões de emendas parlamentares para a área de saúde, cujo objeto da emenda, a maior parte é para serviços de alta e média complexidade. Então, só para lembrar também que nós temos todo esse recurso à disposição para nós zerarmos a fila. Com relação à pergunta da deputada Carminati, falta de medicamentos, cirurgias eletivas, na realidade, vamos deixar a saúde responder por essas perguntas, mas o que nós temos no mercado hoje? Nós temos hospitais que estão estocando medicamentos, porque se adiantaram em fazer os pedidos, tem medicamentos em estoque, os fornecedores não têm mais medicamentos para vender, então está havendo no mercado de fornecimento de produtos de medicina em função da Covid, um problema de estocagem em alguns hospitais e um problema de falta em outros hospitais. Então, o mercado está desregulado em função que todo mundo precavidamente comprou todos os estoques que existiam nas prateleiras e agora está faltando no mercado a possibilidade da compra desses medicamentos. De todo modo, eu estou aqui para responder outras perguntas. A emenda 815, o Tesouro vai pagar esse ano. Nós precisamos ver a questão técnica, deputado.
Senhoras e senhores, vamos para a parte final da nossa reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Mas quero também registrar a presença neste ambiente do coordenador do Orçamento Estadual, o senhor Carlos Stipe, e também do Nelson, que é o que também toca lá a 4 mãos todo o processo do orçamento LDO e PPA. Da mesma forma como é lá na Coordenadoria do Orçamento Estadual, que nós temos o controle das emendas parlamentares impositivas, né? Então, e também estão aqui participando conosco. Então, senhoras e senhores, a apresentação da senhora Ana, que está aqui comigo, vou pedir à assessoria que faça a disponibilização, faça a socialização dessa apresentação para todos os participantes, inclusive para a senhora Michele e para o senhor secretário Paulo Eli, da Fazenda. Então... Deputado, desculpe um pouquinho. Eu sugiro que a gente faça uma reunião essa semana ainda com os representantes dos consórcios para nós discutirmos a tecnicidade desse processo. Ok, vamos lá. Sandro Fávero, que é assessor do meu gabinete. Sandro, vamos lá. Então, o secretário Paulo Eli está sugerindo a formação de uma reunião técnica. Então, quem da Fazenda? Secretária Michele e eu também participo. Ok, então o secretário Paulo Eli, junto com a secretária adjunta Michele, vão participar. A senhora Ana, a senhora está me escutando? Com certeza. Então, presencial ou... Não, pode ser online. Pode ser virtual. Ok, vamos lá então. Então, Qualquer dia, qualquer hora. A senhora Ana, eu gostaria então que a assessoria anotasse para mim. Então, a reunião virtual, ainda no transcorrer da semana, com o secretário Paulo Eli, a secretária Michele. Gostaria que o deputado José Milton também está presente. Seja bem-vindo, deputado José Milton. Seja bem-vindo. Eu gostaria que a deputada Luciane Carminati participasse dessa reunião em nome da Comissão de Finanças, já que ela é vice-presidente da Comissão de Finanças. A senhora aceita, deputada Luciane? Eu aceito com certeza, com prazer, e agradeço. Então tá bom. O ideal é sexta-feira, deputado. Quando? Sexta-feira. Quinta-feira? Não, sexta-feira. Sexta. Sexta-feira? Isso. Pela manhã? Pode ser, depois das 10 horas está ok. Então, 10h30, pode ser? Pode. Então... tem GGG. Ok, então, sexta-feira, 11 horas. Deputada, pode ser. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência preside esta reunião? Ok, combinado. Vamos lá. Então, a Assembleia Legislativa vai disponibilizar o Zoom. Onde é que está o Leonardo? A Assembleia disponibiliza, a deputada Luciane de Chapecó, ela preside essa reunião. Se algum outro deputado da Comissão de Finanças desejar fazer parte, ótimo, vai ser disponibilizado. Mas, deputada Luciane, então, Vossa Excelência preside, com a participação do secretário Paulo Eli, da secretária Michele. Senhora Ana, eu gostaria que a senhora indicasse mais 2 pessoas dos consórcios para fazer parte. Então, a senhora Ana, mais 2 pessoas. Ok. Eu até gostaria que eles se pronunciassem, né? Porque, assim, indicar alguém fica complicado. Não, mas a senhora, como coordenadora da comissão, a senhora, como coordenadora, mais 2 diretores de consórcios intermunicipais. Ok. Perfeito? Para trabalhar tecnicamente, ok? Para produzir. E se os deputados se não desejarem participar, a Casa também vai disponibilizar o link para que o seu chefe de gabinete ou qualquer outro assessor também faça parte, ok? Perfeito? Então, vamos tratar dessa situação. E o STIP também, que é o coordenador do Orçamento Estadual, junto com o Nelson, também façam parte. Mas, prioritariamente, a deputada Luciane Carminati, deputados Paulo Eli, secretário Paulo Eli, secretário Michele. E a senhora Ana e mais farão uso da palavra nesse dia. Então, eu quero, antes de encerrar, dizer para todos vocês, gente, leva-se alguns anos, é verdade, para se fazer uma conquista, né? E hoje nós estamos conquistando aqui, né, algo de extrema importância para os consórcios intermunicipais de saúde. Nós, como disse, ao longo desses últimos 5 anos, nós estamos fazendo as emendas no orçamento, tentando destinar dinheiro aos consórcios intermunicipais de saúde.
mas, infelizmente, até hoje, nenhuma dessas emendas foram pagas. Mas, o ano passado, acabamos transformando essa emenda numa emenda de deputados, dos 40 deputados da Assembleia Legislativa. Então, não é uma emenda dos deputados membros da Comissão de Finanças, de forma individual ou coletiva, mas é uma emenda dos 40 deputados que compõem o plenário desta Casa. E eu quero aqui agradecer o deputado Júlio Garcia, que ao longo desse tempo tem sempre reunido os líderes, né, e abraçado ideias como essa. Ou seja, então essa emenda só foi possível ir para o orçamento porque o presidente Júlio Garcia também reuniu os líderes e transformou essa emenda numa emenda de 40 deputados. Então, e mais, senhora Ana e os senhores membros, né, acho que uma conquista extremamente importante, o secretário Paulo Eli acaba de assumir o compromisso de que o governador Carlos Moisés quer pagar, vai pagar esse ano, no exercício financeiro de 2020, evidentemente, dependendo da legislação eleitoral. O que eu quero crer é, por ser consórcio público, não vejo por que não pagar. Então, desde que também haja o pagamento de uma primeira parcela antes do dia 14 de agosto. Então, acho que extremamente importante, uma decisão muito importante, né, e o quanto é bom nós trabalharmos de forma conjunta neste parlamento para conquistar para a população catarinense. Então, a senhora deputada Luciana Carminato, muito obrigado. O deputado Bruno Souza, deputado, já vou lhe passar a palavra, deputado Jair, deputado Fernando Krelin, deputado Jerry Comper, deputado José Milton Schaefer, deputado Márcio Machado, deputado Milton Lopes e deputado Sargento Lima, deputados membros da Comissão de Finanças, e agradecer também a todos os demais deputados desta Casa por ter aceito essa emenda parlamentar. Deputado Jair Mioto, com a palavra. Deputado Marcos Vieira, eu peço até desculpas, me atrasei um pouquinho, mas pude acompanhar um pouco dos encaminhamentos da comissão, e é muito importante essa reunião de sexta-feira, em função desse prazo do dia 14 de agosto, que Vossa Excelência muito bem citou. Parabenizar Vossa Excelência pela função e secretário Paulo Eli pelas informações, realmente é uma grande conquista do Parlamento, e esse trabalho em conjunto com a Secretaria da Fazenda está trazendo muitos benefícios para os catarinenses. Parabéns ao secretário e a Vossa Excelência, muito obrigado. Muito obrigado ao agradecimento, deputado. Senhora Ana, sim, senhora, não ia passar a palavra, senhora mesmo, mas já que a senhora solicitou, a senhora tem a palavra. Eu quero agradecer a todo o empenho desta Casa nesses últimos 5 anos em favor da população catarinense. Eu vejo que esse é o grande papel desta Casa, mas, assim, em seu nome, deputado Marcos, eu quero agradecer a todos, porque, assim, o senhor, desde a primeira reunião, lá 5 anos atrás, tem se mostrado adepto e querendo fazer com que, efetivamente, os consórcios possam auxiliar cada vez mais aos municípios. Quero agradecer ao secretário Paulo Eli pela sua pronto atendimento. A gente vai estar trabalhando e, com certeza, vamos conseguir resolver juridicamente e tecnicamente a forma de repasse de recursos. E quero agradecer aqui aos meus colegas, meus 12 colegas aqui presentes, por esses anos que nós estamos aqui batalhando, lutando, e agora a gente conseguiu. Não posso não ficar emocionada. Muito obrigada. É uma luta que se concretiza. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana. Vou dar por encerrada a presente reunião, porque agora às 14 horas nós temos audiência pública que trata da aplicação dos recursos no combate ao coronavírus. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Com certeza absoluta, na sexta-feira, o secretário Paulo Eli e a secretária adjunta Michele Uncalho vão saber, sim, dar a destinação adequada. Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? E tenham um bom dia. Muito obrigado. Está encerrada a presente reunião.